Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Agradecer o Tiago aí pela oportunidade. O Tiago tem umas estratégias assim para convidar a gente para ministrar assim meio diferente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Domingo eu estava ali atrás, e aí ele sentado na cadeira e eu em pé. E ele disse: senta aqui, e ajeitando, tudo disso aí tem. E aí ele disse: como é que está seu coração para ministrar quarta-feira? Eu disse: amém, está disponível, graças a Deus. E nós queremos também apresentar a missionária, né? A missionária Andressa. Aí tem muito fogo para liberar, né? Aliança Jovem que aguarde, né? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Andressa, em nome de Jesus. Aqui é a nossa casa. Sinta-se abraçada em nome de Jesus. Povo de Deus, muito feliz, grato a Deus por mais essa oportunidade, como eu falei. Irmã, eu lhe confundo com a sua irmã. Eu não sei se a senhora é a mulher do Deus cheiroso ou é a sua irmã. É a senhora ou é a sua irmã? É a irmã dela, né? Como é o nome da irmã? A irmã Luísa. Vamos aplaudir a vida da irmã Luísa pela água, vamos, irmãos? É bem parecido as duas. Como eu estava falando, louvo a Deus por essa oportunidade. Grato. Para quem não me conhece, como a minha esposa domingo falou, que ela é a Lidiane do Fábio e eu sou o Fábio da Lidiane. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Mulher sortuda. Achou um negão desse aqui, né, meu amor? Eu também sou sortudo. Por achar uma morena linda, que nem a minha esposa. E ruiva, né? É natural, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, nós iremos falar e dar continuidade à série que está sendo ministrada às quartas-feiras, que fala sobre o Deus que fala aos homens. E meditando na palavra durante esses dias, Deus falou muito profundo comigo sobre algumas coisas que eu quero compartilhar essa noite com os irmãos. E essa afirmação, talvez para muitos de nós, nesses tempos tem sido uma afirmação que tem feito nós pararmos um pouco para pensar sobre esse tema, sobre o Deus que fala aos homens. Eu quero retificar e abrir aspas aqui, que esse tema, quando se trata aos homens, é de uma forma geral, humanamente falando, tá? Não é só os homens, é todos os cristãos. Usamos essa expressão ou essa simbologia dos homens para representar a humanidade ou aqueles que são, de uma forma geral, cristãos. Amém? Então, só para os irmãos não pensarem ou talvez deduzirem alguma coisa. E por que não colocou as mulheres? Por que não colocou as crianças? Mas isso abrange de uma forma geral. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Eu quero ler apenas esses dois versículos. Há muito tempo Deus falou
muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Queria orar mais uma vez com você essa noite. Curve sua cabeça, aonde você está. Senhor Jesus, nós queremos essa noite ser grato ao Senhor e pedimos ao Senhor que venha sobre as nossas mentes, sobre os nossos ouvidos, sobre o nosso coração, para que possamos nessa noite, em nome de Jesus, guardar no nosso coração, ouvir com os nossos ouvidos e a nossa mente esteja cativo àquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus, por cada um que aqui estão, por aqueles que estão nos assistindo. Nós declaramos nessa noite, Pai, sobre a mente deles também, sobre o coração deles também, sobre os ouvidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema, o Deus que fala aos homens, fez eu me questionar e fazer algumas perguntas para tentar explicar para você essa noite sobre esse tema. E a primeira pergunta que eu faço para você essa noite é que nós entendemos quem é Deus para nós? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Ou qual seria a definição de Deus para você, para mim, para nós hoje? Qual seria ou como nós definiríamos Deus? Porque quando nós falamos o Deus que fala aos homens, nós entendemos que isso não pode ser uma coisa rara. Isso não pode ser uma coisa que não está acontecendo mais. Mas também nós não podemos ter um pensamento de muitas vezes pedirmos muitas coisas a Deus e muitas vezes não receber aquilo que pedimos e achar que Deus não fala conosco. E isso nós precisamos desmistificar essa noite. Nós precisamos desmistificar isso. Porque talvez se eu perguntasse para você mais uma vez, se você entende quem é Deus para você, talvez você diria hoje, nessa noite, Deus é o Deus do universo, e de fato Ele é o Deus do universo. Deus é tudo para nós, e de fato Ele é tudo para nós. Deus é aquele que nos proporciona coisas extraordinárias, e de fato Ele é sim essa pessoa. Mas eu quero falar com você essa noite, eu quero caminhar com você essa noite entendendo, primeiramente, o que Deus quer de você para Deus, para que nós possamos entender o Deus que fala conosco. Eu quero caminhar com você fazendo nessa noite nós entendermos tudo isso, para que depois nós venhamos entender definitivamente o Deus que fala aos homens ou aos cristãos. Só que para isso eu preciso caminhar um pouco, lá onde diz em Gênesis capítulo 1, versículo 25, a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu paro um pouco e começo a meditar um pouco naquilo que Deus quer de nós primeiro para com Ele. Por quê? Porque Deus ele não vai falar com uma pessoa que não seja a semelhança de Deus. Deus ele não fala com uma pessoa se nós não caminharmos de acordo a isso que a palavra nos diz em Gênesis, que Ele nos faz a nossa imagem e semelhança. Mas não para por aí, porque lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia fala que nós somos imitadores de Cristo.
E aí eu começo a meditar um pouco, peraí, Deus começa falando que nós somos a semelhança, a imagem e semelhança dele, mas logo depois ele fala que nós somos imitadores dele como filho amado. Ou seja, Deus fala sim, só que nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender o quão é importante esse versículo em Gênesis, esse versículo em Efésios, o quanto isso é importante. Nós precisamos sair daqui nessa noite entendendo que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, entendendo que nós somos imitadores de Cristo como filho amado. Irmãos, e quando eu estava lendo isso aqui, Deus falou algo muito profundo ao meu coração. Muito profundo. Deixa eu procurar assim, da melhor forma, fazer com que você entenda nessa noite, saia daqui nessa noite, entendendo que o Deus que nós servimos, Ele fala assim conosco, mas aquilo que Ele quer de nós para com Ele precisa estar ligado a isso. Precisa estar a isso. A imagem e semelhança dele, a imagem, vamos ver a importância, sabe por quê? Porque que, para mim, irmãos, para mim, porque que Deus, ele leva esse versículo a nós meditarmos nele. Por quê? Porque a imagem e semelhança é para que ninguém consiga diferenciar o cristão parecido com Deus, que somos e temos que ser todos os dias. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós estamos, nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. E aqui eu começo a viajar um pouco. Por quê? Porque a imagem e semelhança não é igualdade, não são duas coisas iguais. Não são. A imagem e semelhança é você, quando anda na rua, eu vou fazer por exemplo, duas pessoas, eu sou gêmeos com a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmeas, nós não nascemos na mesma placenta. Então, eu sou um irmão gêmeos da minha irmã, a semelhança, não sou a semelhança dela, porque senão vai ficar feio demais, uma mulher. Mas deixa eu ver aqui, um homem, dois homens parecidos, pronto, vai ficar melhor assim, mulher fica mais chata. Mas dois homens parecidos, eles se parecem, são semelhantes, a aparência é quase igual, mas tem alguma coisa que faz com que um siga o outro. Por exemplo, quando eu adoeço, quando dá mais ou menos com 2, 3 meses, a minha irmã também, ela adoece. Vocês sabiam disso, irmãos? Ela também adoece. As mesmas coisas. Quando eu passo por algum processo, eu não falo processo inflamatório, tá? Eu falo tipo febre, né, alguma dor, talvez em algum órgão, ela também com 3 meses ela passa. E essa semelhança minha e congênita com a minha irmã é sangue. E a nossa semelhança é dizer assim, você vai andar na rua, e aí a primeira coisa que a pessoa pergunta para você é assim, você é cristã? Ou, nossa, você tem toda uma característica de um cristão. Ou seja, você está transmitindo a semelhança de Deus em sua vida para outra pessoa.
Só para nós termos entender a importância que é sermos a semelhança de Jesus. E para isso, não para aí, porque a palavra de Deus, ela diz em Efésios, como eu li, que nós somos imitadores de Cristo como Filho amado. A ideia de Deus, querer que sejamos seus imitadores, está profundamente ligada à compreensão da sua natureza e aos desejos de nos tornarmos mais semelhantes a Ele, em caráter e em atitude. A ênfase em refletir seus atributos como amor, misericórdia, bondade, justiça em nossa própria vida. A razão por trás disso é que, ao imitarmos Jesus, nós nos tornamos mais alinhados com a vontade, promovendo ao mundo um mais justo, cheio de amor e harmonia. Além disso, ao buscar viver de acordo com os princípios divinos, também nos aproximamos da semelhança de Deus. Como diz em Gênesis, imitar a Deus não é apenas uma questão de comportamento, mas de transformação interior, onde nossa forma de ver o mundo e agir nele é moldado pela sua sabedoria e amor. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que ao buscar refletir a natureza divina, podemos viver de maneira mais plena com comunhão àquele que é digno de todo louvor. Esse é o Deus na qual nós somos a semelhança dele, imitadores dele. É esse Deus. Mas não para por aí, irmãos, porque ainda no final ele diz que nós somos filhos amados. Nós somos filhos amados. Deus nos faz filho como uma expressão do seu amor incondicional e do seu desejo de ter um relacionamento pessoal e profundo conosco. No cristianismo, a ideia de ser filho de Deus está ligado à filiação espiritual. A filiação espiritual, que não é apenas uma questão de criação, mas de intimidade, de pertencimento a Ele. A Bíblia em João capítulo 1, versículo 12, fala que todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso significa que, apesar de sermos criados por Deus, a verdadeira filiação é algo que nos dá por meio de fé. Cristo, recebendo a graça e o perdão divino. Ser filho de Deus é um privilégio em que envolve, irmãos, aleluia, é um privilégio, pois envolve uma nova identidade, um chamado para viver de acordo à sua vontade. Além disso, essa filiação traz com ela a promessa de cuidado, proteção e transformação, aleluia. Mas não para por aí. Em Romanos capítulo 8, versículo diz, é dito que não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Esse é o Deus que nós servimos. Abba Pai, Paizinho, aleluia. Eita, Jesus cheiroso, meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eu meditando nesses dois livros, Gênesis e Efésios, sabe? E eu comecei a ficar me perguntando e tentando entender aquilo que eu sou para Deus primeiro, para que Deus possa falar comigo. E se nós formos parar um pouco para pensar, foi falado sobre a semelhança de Deus, foi falado sobre
sermos imitadores de Cristo, e foi falado sermos sobre filhos amados. Irmãos, e aqui eu me vejo em uma responsabilidade muito grande com isso, porque é impossível nós sermos a semelhança de Jesus, nós sermos imitadores de Cristo, se não formos filho. É impossível. Sabe por quê, irmãos? Porque quem imita o pai é filho. Quem faz o que o pai faz é filho. Quem parece com o pai é filho. Quem carrega aquilo que o pai tem é filho. É filho. Então, nessa noite eu quero que você entenda que primeiramente aquilo que Deus quer de você é que nós sejamos a imagem, semelhança e sejamos imitadores, porque Ele já declarou que nós somos filho amado. Aleluia. E agora eu quero entrar aqui na ministração. Fábio, mas como Deus fala aos homens? Primeiro ponto, Deus fala através da criação. Quero que você declare assim comigo: declare forte, convicção. Eu sou a criação de Deus. Salmo 19, versículo 1 até o 4 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavra. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins da terra. E aí é onde eu entro. A responsabilidade de nós sermos a criação de Deus para carregar toda e qualquer estrutura do céu sobre nós, para a revelação de Deus. Você que está nos ouvindo essa noite, eu quero dizer para você, seja cristão ou não, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é separado para ser imitadores de Cristo como filho amado. Quando nós entendemos sobre sermos a criação de Deus, isso não significa, irmãos, que nós não iremos passar por algumas dificuldades. Porque a Bíblia ela fala bem claro: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ela deixa bem claro sobre isso. Então, quando nós nos tornamos essa criação de Deus, isso não significa que nós não vamos passar por isso. Isso não significa que você vai chegar um dia e dizer: cara, eu não estou bem hoje para ir uma célula. Isso não significa que você vai chegar um dia e dizer: hoje eu não estou bem para ir à igreja. Isso não significa que no seu coração pode ser gerado um desânimo de caminhar e continuar caminhando em Cristo Jesus. Porque além de ser a criação de Deus, nós também somos humanos. O certo é que isso não nos atrapalhasse dentro do nosso coração sobre ser essa criação e por ter essa responsabilidade. Porque quando nós somos essa criação, todas as obras que Deus fez, Ele diz que nós iríamos fazer obras maiores. Ou seja, a responsabilidade dessas cadeiras estarem vazias são nossas. A responsabilidade de levar o Evangelho a toda criatura é nossa.
A responsabilidade de convidar pessoas para a célula é nossa. A responsabilidade de fazer um culto acontecer é nossa. Porque nós somos a criação de Deus. Você entendeu nessa noite que para o Deus que fala conosco, falar conosco, nós precisamos entender que nós precisamos continuar sendo a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos continuar sendo imitadores de Cristo como Filho amado. Amém? Nós já entendemos isso. Mas a partir do momento que nós somos isso, Deus começa a falar conosco. Eu estava meditando lá em casa, orando, e sobre essa ministração, e eu dobrei os meus joelhos e falei assim: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo e me direcionar sobre essa palavra. Porque a gente vê tantas coisas acontecendo nos dias de hoje. Eu sei que os irmãos acessam as redes sociais. Irmãos, e eu confesso para você que durante alguns dias eu me entristeci muito. Porque do lugar de onde eu vim como cristão, que eu não era não era da Nova Aliança, eu era de uma outra denominação. De um lugar onde aquela denominação me ganhou para Jesus. Do lugar de onde aquela denominação me fez crescer em Deus. E quando eu olho para as redes sociais, eu me entristeço muito com tudo que está acontecendo. E eu fiquei me perguntando ao Senhor, por que tudo isso está acontecendo? E eu fiquei: Senhor, mas um tema tão forte como esse e essas coisas todas acontecendo. E foi aonde Deus me levou esses dois versículos da Bíblia, de Gênesis e Efésios. Deus está, eu acredito, eu não vou nem falar que Deus está, né? Porque nós já somos. Mas nós precisamos nos conscientizar, irmãos, quem nós somos em Deus. Daquilo, das nossas decisões serem tomadas em Deus. E eu não estou dizendo que tudo isso que está acontecendo não foi algo que oraram, que buscaram. Eu não estou falando isso. Espero que tenham orado, espero que tenham buscado, espero que tenham sido direcionados por Deus, para que o reino de Deus cresça e não se divida. É isso. Mas nós precisamos entender quem nós somos em Deus, irmãos. Porque tudo hoje nas nossas vidas, tudo, sem exceções, eles nos direcionam a não seguirmos mais a Jesus. Vocês sabiam disso? Tudo que nós fazemos hoje. Se nós que somos casados, e os casados sabem, a nossa rotina de trabalho é muito grande. Muito. Que nos faz com que todos os dias haja um cansaço físico e mental muito grande. E que faz nós pensarmos em dizer: não, eu não vou orar hoje. Eu não vou ler a Bíblia hoje. Eu não vou à igreja hoje. Eu não vou ali hoje. Irmãos, sim ou não, irmãos? Sim, porque o cansaço físico e mental, ele é muito grande. Por isso que eu estou falando para vocês hoje, nós precisamos sair daqui, entendendo em quem nós somos em Deus, para que Ele continue falando conosco. Por que nós não vemos mais milagres acontecendo? Deus deixou de existir? Deus deixou de responder? Não. Nós estamos esquecendo do que nós somos em Deus.
e do que Deus é para nós. Amém? Segundo tópico. Como Deus fala conosco ou aos homens? Deus fala através das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Ou seja, está aqui, irmãos, a resposta de tudo que nós pedimos a Deus. É esse manual, é essa palavra, é a palavra. Eu falei uma vez aqui, eu falei uma vez aqui, que eu fui a uma igreja e os irmãos, quando eles falavam assim, abra sua Bíblia no livro tal, assim, os irmãos diziam assim, glória a Deus. Eles gritavam bem alto, glória a Deus. Todas as vezes que os irmãos iam falar alguma coisa da Bíblia, eles diziam glória a Deus, glória a Deus. Eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. É diferente, negócio que é diferente. O que pode ter sido aí, será? E aí eu, conversando com os colegas, e eu falei, cara, eu percebi ali que vocês têm assim um negócio diferente. E todas as vezes que abrem a palavra, vocês falam glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E isso foi um direcionamento do pastor, lá, que disse que todas as vezes quando ele fala em um versículo para abrir a palavra de Deus, eles entendem que é Deus falando com eles. Ou seja, todas as vezes que eu abrir a Bíblia e entendo que Deus vai falar comigo, eu dou glória a Deus. E eu fiquei, caraca, que massa. Esse negócio é louco, ó. É louco, Matheus, esse negócio é doido, ó. Vai falar que nem os irmãos, que nem os malucos, né? O bagulho é doido. Mas é isso, irmãos, a palavra de Deus não pode deixar de caminhar conosco. Um dia eu estava lá na CMA, uma igreja que eu congreguei um tempo, e convidaram um irmão lá para dar uma palavra, uma saudação. Esse irmão é muito conhecido meu, e todas as vezes que eu encontro ele joga bola comigo, todas as vezes que eu encontro ele, a gente conversa um pouco, e ele diz, Fábio, toda vez que você quiser contar meu testemunho lá, você pode contar. Esse irmão ele já foi preso, passou muito tempo preso, muito tempo mesmo, ele conta tudo que aconteceu lá, só que ele conseguiu ler a Bíblia mais de 10 vezes. Então ele conhecia a Bíblia de cabeça, do início ao fim. E aí o irmão convidou ele para ministrar, para dar uma saudação, e os outros irmãos ficaram, mas ele não está com a Bíblia na mão e tal, porque você já percebeu, irmãos, que às vezes quando nós esquecemos a Bíblia e dissemos assim, irmão, sobe aqui para dar uma saudação, rapaz, não trouxe nem a Bíblia. Trouxe nem a Bíblia e tal. E aí os irmãos ficaram questionando ele e tal, e aí quando ele subiu, ele abre a Bíblia em tal lugar, assim, está escrito assim, e tal, falou. E ele começou, e pregando, e sem Bíblia, irmãos, sem Bíblia. Ele começou pregando, e ele falava o versículo tal, assim, e tal. Rapaz, que doideira, esse negócio é massa demais. E ele disse assim, irmãos, a maior importância não é você andar com a Bíblia. A maior importância não é você entrar dentro do seu quarto e ler a Bíblia. E isso é importante. A maior importância não é para todos os lugares que você andar e for caminhar com a Bíblia. Não. A maior importância é você conhecer toda a Bíblia aqui.
Porque você não vai esquecer nunca. Não vai esquecer nunca. E ele decorou, irmãos, toda a Bíblia. Você sabe que é toda a Bíblia? Toda. Se você disser, sabe, Apocalipse, tal, ele dizia. Tal, dizia tudo. Então ele estava aqui. Ou seja, todos os lugares que ele andasse, a Bíblia estava aqui. E eu não estou dizendo que você não tem que andar com a Bíblia, que você não tem que ler a Bíblia. O que eu estou querendo dizer é que essa ferramenta, ela não pode envergonhar você. Que essa ferramenta, ela não pode deixar de que você fale de Jesus. Que essa ferramenta seja a ferramenta todos os dias, no coração, na mente e fisicamente. É essa palavra. Quando nós conhecemos essa palavra, nós conhecemos Jesus. Uma certa vez, eu ouvi um testemunho, alguém falando um testemunho, que tinha um rapaz no exército. E esse rapaz, ele era muito perseguido lá dentro pelo fato de ser cristão. E todo mundo perseguia, até, eu não sei se no exército é coronel, é o Hélito que diz, quando comanda assim, que eu deve ser a mesma coisa, sargento, tenente, é as mesmas coisas, né, é a mesminha, né? Pois é, irmão, eu não sei o que ele era lá, se ele era tenente, eu sei que ele era um dos caras que comandava, os caras ficavam em pé lá e ele ficava, né, ele era um dos caras importantes lá. E esse cara tinha raiva desse rapaz, porque ele não negava Jesus em nenhum momento. E um dia esse rapaz, esse chefão, ele chega para o rapaz e pensa assim, eu vou fazer uma vergonha para esse cara. Eu vou mostrar para ele que ele não conhece Jesus. Vou fazer uma vergonha para ele. E estava todo mundo. E do lado tinha um jipe. E o coronel, o comandante, chega para o rapaz e diz, ei, vá naquele jipe ali e ligue ele e ande nele. E o rapaz disse, meu Deus, e agora? O rapaz ficou pensando com ele, meu Deus, eu não sei dirigir, meu Deus, e agora? E todo mundo ficou olhando para aquele rapaz. E aí ele começou a ficar preocupado. E a palavra de Deus diz lá em Salmo, eu não me recordo se é 10:9 ou se é 9:10, é uma coisa assim. Mas diz assim, eu até li ele ontem, diz assim, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, ó Senhor, não desampara aquele que o buscam. 9:10, né? 9:10, obrigado, Mateus. E aquele rapaz começou a ficar atarentado, mas ao caminhar até aquele jipe, ele começou a orar. Orando, ele começou a orando, e todo mundo olhando para ele, e ele começou orando, ele entra dentro do jipe, pega a chave e dá na partida. Quando ele dá na partida, o carro pega. Quando o carro pega, que ele olha para trás, está todo mundo ajoelhado. Todo mundo ajoelhado. E ele olha para trás e não consegue entender, e o carro funcionando. E todo mundo ajoelhado. Todo mundo, até o comandante que não gostava dele. E ele não consegue entender, ele desce do carro, volta para o lugar. Quando ele chega no comandante, ele diz, mas o que foi que aconteceu? Eu não estou entendendo nada. O comandante olha e diz assim, eu quero esse Deus que tu serve, porque o carro não tem gasolina. Porque o carro não tem gasolina. Irmãos, você sabe o que é conhecer a Jesus. Você sabe o que é ter essa convicção da Escritura, daquilo que ela pode lhe levar a fazer, a tomar decisões e atitudes. Amém? Estou finalizando. Terceiro ponto. Eita, Jesus cheiroso. Ai, ai, meu Deus. Aleluia. Terceiro ponto, como Deus fala conosco aos homens. Em João capítulo 10,
versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Aleluia, aleluia. Essa é a importância de entender quem é Deus na sua vida e nas nossas vidas. Quarto ponto, Deus fala através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disser. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Jesus nos prometeu enviar. O Espírito Santo só nos fala aquilo que nós necessitamos. Não abra mão desse conselheiro. Não abra mão de ouvir o Espírito Santo. Não abra mão de ser direcionado pelo Espírito Santo. Não abra mão de ouvir o Espírito Santo. Quinto ponto, Deus fala através das circunstâncias. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, irmãos, em todas as coisas, todas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Glória a Deus. As circunstâncias muitas vezes vão querer nos parar. As circunstâncias muitas vezes vão querer fazer nós desistirmos. Mas lembre o que a palavra de Deus diz em Romanos: sabemos que Deus age em todas as coisas. Não é a metade, não é só um pouco, não é só 90%, não, é em todas as coisas. Se você não entendeu ainda, se você não conseguiu entender ainda, eu quero dizer para você essa noite: é em todas as coisas. Irmãos, eu lembro uma vez, a minha esposa, quando me conheceu, eu falei para minha esposa assim, eu disse: minha filha, eu sou ratinho de igreja. Ratinho de igreja. E isso não vai mudar na minha vida. Não vai mudar. Só porque você vai aparecer na minha vida. Porque o meu amor por Jesus é sobre tudo e todos. Tudo e todos. E eu lembro uma vez que acho que na época eu tinha, acho que tinha uns 17 anos, 16 anos. E eu estava em outro ministério e eu sempre estava na igreja, ajudando, tocando, enfim, sempre estava na igreja. E um dia teve uma conferência na igreja e meu sapato rasgou. Meu sapato rasgou. Eu falei: eu não vou para a igreja porque eu não tenho um sapato. E aí eu falei: Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu amo estar na igreja, tanto que eu amo estar. E eu lembro que eu estava sentado em frente a uma casa, estava tendo uma programação na igreja, e eu de short, e o culto era à noite, e eu falei: Senhor, hoje eu quero ir para o culto, mas eu não tenho nenhum sapato para mim ir para o culto hoje. Senhor, me ajuda, me diga algo.
a circunstância querendo me parar de ir ao culto. E aí, eu estava sentado na minha bicicletinha, irmãos, quando eu levanto o pé, eu sentado, eu vou sair para ir embora, debaixo do meu pé, eu não lembro a quantidade, o valor em si, irmãos, eu não lembro. Eu só lembro que era o valor de eu comprar um sapato naquele dia. Eu só... Gente, vocês que estão nos assistindo, é o meu pastor que está aqui, amém? E eu lembro que eu levantei o pé, gente, eu chorei tanto, e eu corri para minha mãe, eu disse, mãe, eu achei o dinheiro, vamos lá comprar meu sapato, porque hoje eu vou para o culto. E eu fui lá, e no outro ministério que eu estava, a gente não se vestia muito assim não, era mais engomadinho, né? Um sapato chega a brilhar, que se a gente botasse o olho assim, se penteava nele. Era um negócio diferenciado, assim, né? Era muito assim não, mas... E eu fui, comprei meu sapato, e eu ia todo me achando. Parecia que não ia nem pisando no chão. E eu lembro que quando eu saí de casa, da minha bicicleta, até a igreja eu ia, glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, eu não desisto do Senhor, eu vou continuar, Senhor, obrigado, aleluia, glória a Deus, só porque eu estava indo para o culto. Irmãos, a minha circunstância naquele dia era um sapato. E a sua hoje qual é? Eu quero dizer algo para você. Eu levantei o pé, estava debaixo do meu pé. Talvez a sua, você está sentado em cima. Talvez a sua não seja o dinheiro. Talvez a sua não seja o sapato. Talvez a sua seja muito mais simples do que isso. Mas por causa da circunstância, nós queremos desistir. Sabe qual foi o diferencial da minha circunstância naquele dia? Sabe qual foi o ponto principal naquele dia? Foi eu levantar a minha voz ao Senhor e dizer para Ele a minha necessidade. Esse foi o ponto principal. Então talvez para você, que tem orado tanto pedindo a Deus, você que está nos assistindo, eu declaro nessa noite em nome de Jesus, que as circunstâncias não vão lhe paralisar, porque as bênçãos do céu que já foi separada para você, está a caminho. E em nome de Jesus nós declaramos ela recebida nas suas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vir ao culto, irmãos, é importantíssimo. É muito importante. Queria que você se colocasse de pé nesse momento.